traz 4 mulheres incríveis que, com certeza, vão nos guiar pelos novos caminhos que o nosso mercado está percorrendo. Ana Garcia, que se consagrou fazendo um festival indie de altíssima qualidade, o Noir Coquetel Molotov. A cantora, compositora, escritora, pesquisadora ameríndia Brisa Flow, que, além de tudo isso, ainda é educadora, né, graduada em música. Fabiana Batistella, que investiu pesado em criar no Brasil a Semana Internacional de Música de São Paulo, a SIM São Paulo, que é a maior feira de negócios da música na América Latina, e Lu Araújo, que mudou o conceito de festival ao criar o Mimo, né, tão único e singular, realizado em cidades históricas do Brasil e da Europa desde 2004, ocupando espaços do patrimônio, um festival totalmente gratuito, né? Bom, as 4 participantes são mulheres e trabalham no mesmo setor, são pessoas de universos diferentes, mas são universos que se cruzam, né, em vários momentos. Então, antes de pedir para elas falarem um pouquinho mais dos seus trabalhos, eu queria dar algumas informações sobre o papel da mulher aí no nosso mercado e acho que já deixar uma provocação, né, para a nossa conversa, para o início da nossa conversa. Anteontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou um ato reconhecendo a existência do Equal Pay Day. Na minha tradução livre aqui, significa Dia da Igualdade Salarial. E também, bom, com esse ato, prevendo futuras medidas para acabar com a desigualdade entre homens e mulheres. Bom, segundo dados divulgados no dia desse evento, uma mulher ganha 82 cêntimos por cada dólar de um homem. E o caso piora quando se explora a diferença racial. Uma mulher afro-americana ganha 60 cêntimos, uma hispânica 55. A Megan Rapinoe, que é uma estrela da seleção de futebol dos Estados Unidos, foi a porta-voz das mulheres nesse dia, e ela discursou falando que a paridade não acontecerá antes de 2059, do ano de 2059. E para mulheres de minorias étnicas demorará mais de um século, mas não temos que esperar, podemos mudar isto agora mesmo. Bom, para os portugueses que estão acompanhando a gente, a Amarante deve estar sentindo sua falta lá, né, Lu? Falta do mimo. Eu queria contar também que, segundo dados da Eurostat, as mulheres ganham em Portugal menos 10,6% do que os homens. E, bom, gente, eu finalizei em outubro do ano passado um doutorado no qual, ao contar a história das cantoras e compositoras no Brasil, eu acabei explorando bastante a questão da desigualdade entre homens e mulheres no mercado da música, né? E segundo dados do ECAD, para a gente falar um pouquinho de Brasil e do nosso mercado, ECAD é o escritório de arrecadação de direitos autorais no Brasil, as mulheres são 8,55%, vou arredondar, 8% dos inscritos, enquanto os homens somam 75%. Dos arrecadadores de direitos autorais, as mulheres são menos de 8%, são 7,6%, enquanto os homens são 82%. Essa conta não chega a 100% porque tem aqueles que não declaram gênero quando se inscrevem nas associações, né? E as mulheres arrecadam 91% a menos que os homens no mercado da música. Na lista dos 100 maiores arrecadadores, apenas 5 eram mulheres em 2019. Estou falando dos dados que eu peguei ano passado em relação a 2019. Que de 2019 para 2018 não mudou, não tinha mudado muito, tinha mudado bem pouquinho. E, bom, a gente teve também ano passado a pesquisa da DataSim, né? A Fabiana está bem por dentro dela também, que chamou Mulheres na Indústria da Música no Brasil, Obstáculos, Oportunidades e Perspectivas, foi publicada pela DataSim, que disse que a cena musical conta com 70% mulheres brancas, apenas 10% pretas, 15% pardas, 2% amarelas e 0,98% indígenas. Enfim, gente, depois dessa longa introdução e uma bela provocação, né? Eu vou pedir para vocês, então, aprofundarem um pouco as apresentações que eu fiz de vocês, meio que já contando um resumo de tudo que viveram, né, para chegar até aqui, e quais vocês acham que são esses novos formatos e experiências do mercado da música nacional. Acho que eu vou convidar a Lu, que é a nossa anfitriã, para começar, e, bom, depois a gente roda aí. Tem que ligar o microfone, Lu. Tá, pensei que era... Bom, boa tarde. Primeiro, queria começar agradecendo a presença da Fabiana Batistella, minha querida amiga, grande profissional do setor. Aninha Garcia, outra grande figura do cenário da cultura brasileira. A Brisa, que é uma artista
que eu conheço há pouco tempo, mas que me honra muito estar participando aqui com a gente dessa mesa. E dizer que, Cris, é um prazer ter sempre você na curadoria e na direção dessas mesas. Tenho muita honra também de ter você aqui do nosso lado, do Mimo. Bom, o Mimo é um festival que acho que a maioria das pessoas que estão aqui já conhecem. A trajetória foi uma trajetória, eu acho que ascendente, né? E isso tem a ver com algumas questões. Eu acho que ele foi um festival muito diferente. Quando ele surgiu, eu nem tinha intenção de... Eu nem imaginava que ele fosse chegar a esse ponto e crescer tanto. Eu pensei, eu saí do Rio de Janeiro para fazer um festival em Pernambuco. Eu tinha muito essa ideia de usar aqueles espaços do patrimônio histórico. Eu sempre gostei muito dessa relação com história e tal. Meus projetos têm sempre um cunhozinho relacionado a isso. E aí eu resolvi procurar Olinda, porque Olinda tinha uma característica que era, toda vez que eu ia a Olinda, eu quase nunca conseguia ir visitar as igrejas. Então, o que eu podia ver de Olinda era o visual da Sé, das tapioqueiras e tal. E eu vou te dizer que passei muitos anos indo em Olinda, trabalhando em Olinda, e muitos anos sem ver determinados espaços, né? Então, assim, eu achava engraçado. Eu me lembro de várias situações. Eu fui com o João Nogueira, que eu empresariei, fui com não sei quem, com não sei quem, com o Zé Cabaleiro, e eu não conseguia ver Olinda. A cidade, as igrejas, aquilo não coordenava, não estava aberto e tal. Então, eu tive essa ideia, tem uma história mais longa que eu não vou contar, de uma garrafa no carnaval que jogaram, eu vi e tal, mas aí surgiu a ideia de fazer um festival que acontecesse dentro desses espaços, e que durante alguns dias esses espaços todos estivessem abertos e à disposição do público. Como eram igrejas, era o primeiro ano, eu fiz uma programação um pouco mais clássica, voltada para o clássico, abri com a Orquestra Sinfônica do Recife, tive a honra de ter o Nelson Freire como solista, e, sei lá, eu tinha 2 ou 3 amigos em Olinda, sabe, em Pernambuco, e tinha muitos pernambucanos amigos que viviam no Rio, então eu não tinha muito essa noção do que ia ser. E quando eu me lembro que à tarde, quando na passagem de som, eu pensei, meu Deus do céu, será que vai ter alguém aqui para ver esse show, esse concerto? Cara, e quando chegou a noite, tinha uma fila gigante para ver. Foi uma confusão. Tive que fechar a porta e aprendi que nunca se deve fechar a porta num festival. E eu nunca mais fechei as portas do Mimo para nada, porque as pessoas batiam na porta. Foi uma coisa assim assustadora para um primeiro ano, primeiro momento. E de lá para cá, o festival foi crescendo, sempre com muito público, as pessoas já adotaram isso, tive que abrir outras formas de projeção, sei lá, de formas para as pessoas verem, porque as igrejas eram limitadas. Até 2009 ele aconteceu dentro desse formato, dentro das igrejas, e só em Olinda. Em 2009 eu começo uma expansão, faço uma etapa pequena em João Pessoa e outra em Recife, e abro o palco, começo a ter a possibilidade. Eu percebi, na verdade, em 2008, que o público do festival estava mudando, e que era um público mais adulto no início e tal, começou a ter uma atratividade com o público mais jovem. E eu falei, cara, eu quero esse público. Eu quero esse outro público, mas eu quero um público que cresça com mimo, que fique com mimo. E aí o palco fazia sentido, porque algumas coisas não conseguia realizar dentro das igrejas. E aí, quando eu abro o palco, aí é uma explosão, porque, de fato, aí a gente passa a ter uma coisa que era, sei lá, 1.000, 1.500 pessoas, passa a ter 5, 10, 15 mil. Bom, no último mimo, em 2018, em Olinda, eu acho que a gente chegou a ter 20, 25 mil pessoas na Praça do Carmo, em Olinda. E em 2009 eu cresço para lá, em 2012 eu vou para Ouro Preto, eu comecei a perceber que eu precisava também, que o festival crescia, mas eu tinha muita dificuldade de arrumar dinheiro para fazer um festival com essas características, um festival internacional, um festival que eu queria manter essa linha curatorial e esse conceito, e que uma das coisas que eu sempre encontrava de obstáculo, e que a Aninha deve saber perfeitamente, porque eu imagino que ela passe pela mesma coisa, é que a gente caía nas verbas regionais, né? Porque os dinheiros centrais ficam no Rio e em São Paulo, e quando vão para os estados, a gente tem uma proporção muito menor, enfim. E aí eu falei, cara, quer saber, eu acho que eu preciso ganhar terreno para poder ter dinheiro. Então, a minha expansão também vem nesse sentido, de ganhar terreno para ganhar dinheiro. Aí eu passo para Ouro Preto, e aí, de fato, o Festival História, que é impressionante, mas isso só me orgulha por uma coisa, porque o Mimo nasceu no Nordeste,
e ele fez a contramão dos festivais normalmente no mundo, que saem dos grandes centros para ocupar outros. Eu vim de uma cidade pequena, no nordeste do país, num estado que eu amo, que é Pernambuco, e ganho o mundo. Então, Pernambuco pode até não reconhecer isso, mas eu tenho um orgulho danado disso, por ter feito essa contramão. E daí veio Rio, Paraty, Tiradentes, e em 2016, Portugal. Então, esse é um pouco o mimo, para não me alongar muito, e a gente vai ter oportunidade de falar mais. Então, é um festival que teve essa característica, sempre um trabalho muito duro, mas uma coisa eu me orgulho. Eu consegui até hoje, com todas as dificuldades que eu passo, manter um conceito que veio desde sempre, que está baseado no patrimônio histórico, na música de qualidade e na educação no campo da música, que a gente tem uma parte também de workshops e didáticos como esse, coisas que também me orgulham, são mais silenciosas, mas me orgulham muito. Ô Lu, você já abriu um gancho aí para a Ana continuar essa história, só que eu acho muito legal, vou destacar que quando você fala eu saí de uma cidade pequena para o eixo, parece que você nasceu em Olinda e o festival é tão parte de você que quando ele nasce, a Lu renasce, né? E a Lu, mas eu me sinto lindense, eu ganhei o título, sou cidadã, isso foi uma homenagem que a Olinda me fez e que eu amo. Eu sou cidadã lindense, entendeu? E, de fato, eu tenho muito amor por essa cidade, muito orgulho de ter construído isso lá. O que eu não tinha de amigos, hoje eu tenho uma imensidão de amigos lá, e, enfim. E acho uma cidade linda, 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 que vai sempre morar muito no meu coração. E Pernambuco te ama, Lu, pode ter certeza. É porque eu não falei é isso um porque eu não tenho lugar difícil. De fala, mas eu pensei nisso. Amam muito, mas assim, a gente também que realiza festival e que é de lá, também sentimos na pele as dificuldades de realizar um festival de música. E eu fico, antes de tudo, né, muito obrigada pelo convite, e eu acho muito legal essa mesa, porque são produtoras também. Eu acho que nós começamos nossos festivais de músicas em épocas bem parecidas, né? Todas temos mais de 15 anos aí de estrada, apesar da carinha novinha, mas é legal isso. Bem, eu sou diretora, né, do Coquetel Molotov, um festival que acontece em Recife desde 2004. Ele começou como um coletivo bem DIY, faça você mesmo, de estudantes de jornalismo. A gente começou nossas ações em 2001 como um programa de rádio na rádio universitária, que, na verdade, ele existe até hoje. É um festival muito conhecido pela sua curadoria, com foco em novos talentos, revelações do Brasil e também do mundo. Já trouxemos pela primeira vez ao Brasil artistas como Dinosaur Jr., Teenage Fan Club, Seb da Lisa, Indizar, e também fomos palco de lançamentos para shows solos, como o de Marcelo Camelo e muitos outros nesses 17 anos. Como o Lu falou, assim, foi muito importante para o Coquetel ir para outras cidades. Foi a forma, inclusive, que a gente encontrou para captar, já que Pernambuco não tem lei de mecenato. Então, a gente acabou se expandindo para São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, e há 5 anos que a gente faz uma edição no interior de Pernambuco, chamado Belo Jardim, sempre abrindo editais para novos artistas da cidade se apresentarem na programação. Bem, o Coquetel, assim, ele passou 10 anos sendo realizado no Teatro da UFPE. A gente entendeu que o público passou a mudar a sua forma, né, de experienciar música, e logo, né, depois de 10 anos no teatro, a gente decidiu ir para lugares sempre abertos e verde, e conforme foi crescendo, a gente foi mudando de casa. A nossa última edição física aconteceu no Recife em 2019, com 4 palcos para quase 10 mil pessoas, em torno de 40 artistas, entre bandas, DJs, performances. E com o seu crescimento, assim, o festival passou a ser uma plataforma que amplifica a cena, desenvolvendo discussões e ações afirmativas, buscando sempre abrir portas para todos os interessados no mercado da música. E há quase 5 anos a gente trabalha com algumas premissas de inclusão, como equidade de gênero, não apenas no palco, mas também na equipe técnica, na produção,
sustentabilidade, neutralizando todo o lixo gerado pelo festival, conquistando o selo Evento Neutro, dado pela Ecaplan. E o mais importante para o nosso público, que é a acessibilidade, realizando diversas ações acessíveis, desde intérpretes de Libra no palco, shows com audiodescrição e com equipe de apoio focado para acompanhar os PCDs, e também com lista trans-free, PCD-free, que é quando a gente consegue abrir as portas do festival. Legal, bacana. Brisa, eu acho que agora a gente podia passar para você a bola, já que a gente está falando ainda dessa fora do eixo, né? Fora do eixo Rio-São Paulo, né? Que é um pouco da onde você vem, né? Falei alguns dados aqui, algumas porcentagens. Fala um pouquinho da tua história, aprofunde aí fala o que eu não falei, né? Tudo bem, gente? Mari, boa tarde. Eu sou a Brisa Della Cordilheira, meu nome, mais conhecida como Brisa Flow, meu nome artístico. Eu comecei, né? Eu nasci em Minas Gerais, eu sou cria de Sabará ali, cresci em Sabará, que é uma cidade que foi largada à margem, né? Assim como teve um genocídio indígena muito forte em Sabará, que o nome era Sabarabuçu. Além de ter um genocídio, depois da época da exploração do extrativismo, a gente também tem a população preta largada à margem ali. Então tem 2 genocídios muito fortes nessa cidade, que foi onde eu fui criada, e depois comecei a frequentar Belo Horizonte, as batalhas de freestyle, e me envolver com a arte de educação. Já trabalhava com Fundação Casa, já trabalhava como MC na cultura hip hop, dando oficina dentro das escolas públicas. E isso foi o que me fez me apaixonar pela arte-educação como um projeto revolucionário mesmo, de trazer cultura, de trazer música, de trazer possibilidades para jovens, crianças e até mesmo adultos, porque a realidade também é de jovens adultos que continuam os estudos, né? E, ao mesmo tempo, sempre fui cantora, né? Sou filha de artistas também, então a minha vida sempre foi isso, nunca teve uma outra possibilidade a não ser isso. As outras possibilidades que eu tive, eu fui criando, mesmo sendo mulher, porque tem esse grande machismo que tinha muito forte em Belo Horizonte dentro do mercado, tanto para você ser uma movimentadora cultural, quanto para você ser uma artista, ainda mais dentro do movimento do rap. E eu me mudei para São Paulo, já tem quase 10 anos que eu estou aqui, e acredito que ainda o polo São Paulo, Rio de Janeiro, ele comanda, né, na música e em vários outros aspectos culturais também, assim como projetos, né, que a gente consegue aprovar. É muito difícil eu como curadora, batalhei muito por vários projetos de fora desse eixo, vindo de fora desse eixo mesmo, porque acredito que não tem que ser essa solução, que é essa solução de migração, que a gente sempre vai para a cidade, que é o histórico que a gente vive desde a invasão, né? Eu falo numa música minha que se chama Jogadora Rara, que é a treta sobre o território. Então, a treta sobre o espaço, ela é constante, né, no nosso continente, aqui em Abya-Yala, na América Latina, em Pindorama, no Brasil, porque a gente está sempre vivendo essa tensão de virar mão de obra na cidade. E a cultura acabou sendo isso também, né? Então, uma das pontes assim que eu tento criar em redes com o meu trabalho é justamente trazer essa transculturalidade, inclusive de povos que migram, né? Então, estou feliz assim que isso tem sido construído com outros artistas indígenas também, mas ainda a gente continua muito pautando as pautas indígenas em cima de estereótipos, principalmente quando a gente não discute identidade, quando a gente não discute genocídio, quando a gente tem a população indígena que sai dos seus territórios considerada depois parda, né? Então a gente tem um etnocídio também muito grande, e isso também dificulta, né, a gente conseguir ter acessos, porque os números é um projeto de genocídio, né? Os números vão diminuindo e a gente vai virando cada vez mais inexistente para o mercado, mas nossos corpos estão aqui, nossas vivências estão aqui, nós ainda estamos aqui. E isso é muito importante frisar, dentro do mercado da música principalmente. Então eu comecei a pautar, eu sempre pautei meu trabalho artístico em cima da minha identidade, né? Meu primeiro disco chama Neuém, eu estive entre os 20 melhores discos do ano no Estadão quando eu lancei ele, e já era um nome em Mapuche, que significa força. Então isso diz muito, porque
cria-se um medo, assim, nossa, mas o que é isso? Isso é muito diferente. Então, as pessoas acham a música indígena algo muito diferente, sendo que ela é desse território. Então, tem um problema aí, né? E tem um problema muito forte ligado ao estereótipo, porque as pessoas esperam que o imaginário do show da Xuxa, da música indígena, é isso. Então, eu comecei a ser chamada para esse debate, que não deixa de ser político quando a gente está falando de música indígena, porque, como eu disse, a gente está falando de território, e comecei a me cansar um pouco disso, né? Porque quando vira moda, dentro de qualquer mercado, as pessoas querem reforçar estereótipos, né? Sendo que sempre foi isso, minha música sempre foi isso, não é uma coisa de agora. E aí eu comecei a fazer playlists de música indígena para mostrar, gente, existem muitas músicas indígenas no nosso território, e comecei a criar outras redes para além do meu trabalho musical, né? Como artista, eu sou artista multimídia, então faço vídeo performance, e pinto também, então comecei a trazer essa possibilidade, tanto que a gente fala de decolonizar, né? O que é decolonizar? É a gente trazer essa transculturalidade para dentro do mercado da música. Então, é urgente a gente começar a pensar os lines, então que bom que eu estou aqui, porque, assim, é uma coisa que a gente discute muito entre nós. O line do artista indígena ainda é para falar sobre as suas dores, e não para apresentar o seu trabalho. E as pessoas, às vezes, vão ter acesso mais fácil a online, a um show, a um festival, a uma música numa playlist, e pela mensagem dessa música, ou pela dança dessa música, porque nem tudo é só sobre mensagem, dança também é uma forma é um artefato de sobrevivência dos povos. Então, eu acho que é importante a gente debater isso aqui hoje, acho que, inclusive, estou aqui por isso, né? Mas, basicamente, é isso, falo muito. Com certeza, Brisa. Não, a ideia é justamente juntar e misturar todas nós, né? Pensando em eixo, fora do eixo, seja lá o que formos, né? Porque ainda sobre aquela pesquisa, aquela história do Equal Pay Day, dentro daquela pesquisa, você falou que faz isso, faz aquilo, desenha, pinta, não sei o que, nananã. As mulheres trabalham quase 3 meses completos a mais do que os homens por ano. Então, quer dizer, vamos juntando os dados, porque somos todas farinha do mesmo saco, né? Para usar uma expressão popular. Bom, vou passar então para a Fabiana. E um bom gancho, né? Porque Brisa está em São Paulo, né? Já deu aí a dica de que São Paulo é o lugar onde tudo acontece. A gente tinha essa divisão de que o Rio era o lugar da mídia, São Paulo é o lugar da indústria. Hoje eu acho que em São Paulo tudo está em São Paulo, né? Inclusive assim, que é a maior feira de música da América Latina hoje. Na verdade, hoje está tudo na internet, né? A gente está com uma questão de sem território, né? Hoje, há um ano e pouco já, a gente não tem mais um território físico, assim, para se identificar. Então, é uma oportunidade para algumas pessoas, para outras não, mas enfim, vamos discutir isso durante o papo aqui. Bom, eu vou falar um pouco rapidinho da minha trajetória e depois eu vou comentar algumas coisas da pesquisa que você falou, que eu acho importante também. Eu sou Fabiana Batistella, diretora da Sim São Paulo. Eu estou há 22 anos no mercado da música, sendo que eu tenho uma empresa, a Inker, que já tem 19 anos de mercado, e a Sim São Paulo está indo para o 9º ano agora, em 2021. Bom, e durante esse tempo todo, né, tipo, eu comecei a carreira, assim, bem junto com a Aninha, eu acho, ali no começo dos anos 2000, final dos 90, começo dos anos 2000, e era outra realidade, né, muito mais complicada. A gente passou por, né, como mulher, líderes na indústria, assim, a gente passou por muitas questões e passa ainda. Mas, enfim, a Inker é uma empresa, eu venho da imprensa, né, eu não sou jornalista de formação, eu sou publicitária, mas eu venho da imprensa porque eu comecei trabalhando na revista Bis, como estagiária, virei repórter até a Bis acabar em 2001, e aí eu abri a Inker para fazer projetos de música e de cultura que eu, enfim, quisesse fazer, acreditava, e aí, né, durante a vida vai te guiando por alguns caminhos, né, então assim, era o auge da primeira transformação, grande transformação ali da indústria por causa do digital, né, não a primeira, mas assim, uma das maiores transformações, a crise da indústria ali no começo dos anos 2000,
Então, eu abri uma empresa e comecei minha carreira solo, né, como empresária, bem nessa fase que era entendida pela maioria das pessoas como uma fase mais difícil. Mas eu via como uma fase mais de oportunidade, porque ela, né, os velhos modelos não funcionavam mais, então tinha mais espaço para você experimentar e para testar novos modelos, né? E foi o que eu fiz, assim. É óbvio que a gente precisa entender que eu também vinha de uma situação privilegiada, né? Então eu pude morar na casa dos meus pais com 20 e poucos anos, sem ter que pagar aluguel, para conseguir investir na empresa. Investir, que eu digo, não é dinheiro, né? Investir tempo, investir energia, ficar 3 anos sem receber salário, né? E colocando um pouquinho que você tem ali para investir. Eu achei legal quando você disse que, quando você me descreveu, dizendo que eu já investi muito na Sim São Paulo, isso não é mentira, né? Na Sim São Paulo, a Sim São Paulo já aconteceu numa época da minha carreira que eu já estava numa época mais sólida, mais madura, então, assim, a Inker investiu muito dinheiro na Sim São Paulo mesmo, durante esses anos, e eu investi tudo que eu tinha, assim, e esse investimento a gente sempre tem que valorizar até mais, sabe? Aquele investimento de tempo, energia, vida, cabeça, horas não dormidas, sapos que você engole, sabe? Assim, sei lá, gastrites que você tem muito investimento feito, né? E quando a gente fala de mulher nessa posição, o investimento é maior ainda. E isso é um dado que muita pesquisa não pega, sabe? Desconsidera. E muita política pública ainda também não considera. Equidade de direitos de salário é fundamental, a gente precisa lutar por causa disso, mas quando a gente vai entender de fato a diferença entre, né, homens e mulheres no mercado de trabalho, e aí eu falo do setor da cultura, que é o que eu entendo mesmo, a gente está falando de dedicações e investimentos diferentes, né? Sim, é muito difícil você colocar isso numa pesquisa, mas geralmente uma mulher à frente de alguma coisa, ela precisa falar 2, 3 vezes a mesma coisa para ela ser ouvida. Então isso gasta energia e gasta tempo que a gente não contabiliza, né? Muitas vezes, você, quando você está cansada e exausta, você recorre a um homem para acabar com a discussão, né? Tipo, puta, vai lá você e resolve, então. Assim, são coisas que a gente passa no dia a dia, que às vezes a gente acaba acostumando e a gente não está ligado nesse esforço, sabe? E nessa, enfim, eu virei mãe faz 1 ano e 4 meses, né, na véspera da Sim São Paulo de 2019, e nesse momento eu pude ver, eu pude entender, eu acho que eu entendi de fato o que é ser mulher e pelo que a gente tem que lutar de verdade. Não é o que é ser mulher, essa frase ficou muito estranha, mas assim, a dificuldade de ser mulher no mercado de trabalho, e não só no mercado de trabalho, mas na sociedade, sabe? A nossa jornada, Cris, não é 3 meses a mais, em média, porque acho que nesse dado não conta o que a gente faz em casa, e toda a carga mental de administrar uma família e uma casa. Eu sou mãe solo, então essa carga naturalmente é 100% minha, mas eu acompanho amigas, mamães também, tenho vários grupos de mamães, enfim, que fui me conectando, a grande maioria casada, e a grande maioria da minha idade, né, entre 35 e 45 anos, que já foram mães muito mais tarde por causa da carreira, e são elas os pilares, né, das casas, elas que administram tudo, e elas têm carreiras também, né? Na pandemia a gente viu muito isso, assim, o papai se tranca no quarto porque ele precisa trabalhar, a mamãe que se vire, né, com escola, cuidando do bebê, o que seja, assim, trabalha com o bebê do lado, isso é muito, e para você mudar isso, você geralmente precisa brigar,
né? Precisa discutir, precisa explicar, falar por que você se tranca no quarto, pode trabalhar focado e eu não consigo. Enfim, tem várias questões para ser discutida nisso, tem muita coisa, mas eu acho que enquanto a gente não mudar essa chavinha na cabeça, né? Porque eu acho que o grande problema aí de falta de equidade no salário vem da falta de percepção do valor da mulher no trabalho, né? Então, assim, não é que eu acho, né? Eu acho, nenhuma pesquisa me disse isso, mas não é que as mulheres estão ganhando menos. É por uma questão histórica, né? Uma questão histórica, enfim, várias questões práticas também, mas também porque hoje ainda tem essa percepção que uma mulher talvez não consiga fazer tudo que um homem faria. Na pesquisa que a gente fez, em 2019, mostrou que as mulheres são maioria na parte de execução, porque mulher é boa para cuidar, é boa para organizar, é boa para acolher, né? É boa para cuidar das pessoas. Mas na parte de técnica, criação, composição, né? Que você falou que são 8% ali no ECAD, né? Na parte de crítica, né? Então, assim, mulher não entende de música, ainda tem essa percepção, né? E na parte de liderança, de empreendedorismo a gente é muito minoria ainda. Muito. Na parte de execução, porque mulher nasceu para cuidar, né? Para ser mãe, para cuidar da família. Ainda tem essa coisa na cabeça das pessoas. E aí, enquanto a gente não mudar essa chavinha, vai ser muito difícil mudar as outras coisas, sabe? Bom, mas resumindo, com a Inker, eu sempre cuidei de muitos artistas nacionais na parte de assessoria, alguns festivais também na parte de assessoria de comunicação. Trouxe muitos artistas internacionais para o Brasil, para vários festivais no Brasil inteiro durante 15 anos. E desde 2013 eu estou mais focada na Sim São Paulo, porque ela ocupa todo ano, todo o tempo. O ano passado a gente fez uma reformulação, né, teve que se adaptar, como todo mundo, e a gente transformou a Sim São Paulo numa plataforma de conexão e conteúdo que é contínua. Mas, como todo mundo também, a gente não esperava que essa pandemia fosse durar tanto, achou que 2021 já estaria mais resolvido, tal. E aí, agora, eu tenho até que confessar que o futuro está incerto, porque é muito difícil segurar 2 anos, né, sem, enfim, conseguir trabalhar como a gente trabalhava, sem capital que a gente captava, sem arrecadar de ingressos, enfim, é muito difícil manter. Mas estamos lutando para isso, né, para que tudo dê certo e continue, mas é isso. Começando por aí. Fabiana, esses dados que você acabou colocando, eles estão também na pesquisa DataSim, né? Estou meio sendo chata com as porcentagens, elas não abarcam tudo, né? Todos os pontos, como você falou, e é verdade, mas elas pelo menos dão uma noção para a gente, né? Do erro, né? Do problema que a gente está enfrentando, né? E também na pesquisa DataSim, a gente viu que 62% das artistas, né, que entrevistadas eram solteiras, 76% disseram não ter filhos e 91% se declararam cisgênero. Ou seja, 76% disseram não ter filhos, porque é muito difícil ter filho e trabalhar no mercado da música, né? Aliás, e trabalhar, né? Ter filho e trabalhar, mas no mercado da música, que é onde a gente está, a gente sabe o quão difícil é. E aí eu até já aproveito para trazer um comentário de Cris Rocha, que, né, as pessoas estão comentando aqui a nossa conversa, eu não sei se é ele ou ela, que não dá para ver a foto, que nem eu, Cris, né? Só quando você vê a cara que você sabe o que é. Mas, enfim, Cris falou, vocês já são vitoriosas, porque se ainda hoje tem muito preconceito e machismo, imagina quando iniciaram. E aí eu vou aproveitar esse gancho aí para perguntar à Lu, que, enfim, iniciou antes do Mimo, também foi empresária, produtora de vários artistas famosos aí que a gente conhece e tal, e enfim, posso imaginar o que ela passou, mas quero que ela fale um pouquinho disso. Cara, eu comecei a minha carreira
na área de música em 87, justamente quando eu tive a minha filha, tem 33 anos. E no mesmo ano, eu mergulhei nessa onda, eu era muito nova, né? E em 90 ou 92, eu montei a minha primeira empresa, que existe até hoje, que é a Lumiarte, né? Então, assim, eu passei por poucas e boas, cara. Já fiz até outro dia um podcast falando sobre isso, cara. Vou te dizer de coisas, assim, absurdas. De ter sido mandada embora de trabalhos por assédio e por não resistir. Coisas que, assim, talvez tenham passado tão batida, porque eu tinha tanta energia de viver, de me dar bem, de me consagrar, de me posicionar como mulher e como profissional, que eu ia atropelando essas coisas e ia seguindo. Mas que, ultimamente, quando eu paro para refletir, eu digo, nossa, Deus, quantos desafios, entendeu? Eu contei nesse podcast que eu tomei um tapa na cara uma vez de um funcionário, sabe? Que isso, gente? Porque ser subordinado a uma mulher é muito complicado. E essa mulher, esse papel da mulher na liderança, e é muito duro isso. Isso foi bem no início da minha carreira, entendeu? Assim, eu era um boy, um office boy, e ele fez uma besteira e eu reclamei. Então, assim, passei por todas essas coisas, das cantadas mais baratas, as sacanagens e as deslealdades, a ter que brigar por um posicionamento, por uma ideia que eu sabia que era mais correta, mas que num ambiente que tinha mais homens, eles não admitiam. O homem tem muita dificuldade de admitir, às vezes, isso. Então, esses problemas, talvez eu tenha enfrentado até mais do que essa geração que vem a Aninha, a Fabiana, porque as coisas foram mudando também. Na minha barra era muito, na minha época, assim, quando eu comecei mesmo, era muito barra pesada, entendeu? Então, eu passei anos para entender por que as coisas não aconteciam direito comigo, porque eu trabalhava como uma louca, investi muito dinheiro e até hoje invisto. Essa coisa que a Fabi fala, isso a minha vida foi investir. Eu só tenho o que eu tenho porque tudo que eu ganhava eu reinvestia. Tudo que eu ganhava eu reinvestia, porque ninguém nunca apostou em mim. Entendeu? Nunca tive um pai, um marido para dizer, tá aqui, entendeu? Não tenho sobrenome famoso. Então, o dinheirinho que eu tinha era muito árduo. E eu tenho amigas, profissionais, pessoas que trabalhavam comigo, que diziam, menina, mas por que você vai gastar tudo e não vai ficar com nada? Eu digo, não, mas eu tenho um projeto, eu quero fazer isso acontecer, e eu ia. Então, assim, é um desafio ser mulher, mas a gente está melhorando, a gente está avançando, é importante que a gente perceba isso. E é muito importante também que a gente tenha essa consciência, né? Que a gente saiba se posicionar, que a gente tenha noção do que é, de fato, o problema com o seu profissionalismo, ou com a sua capacidade de criação, ou qualquer coisa que seja nesse sentido, ou com essa questão do machismo, do ambiente, né, que não... Porque isso não pode se misturar. Você tem que entender o que é o quê, né? Tem que saber entender as críticas também, porque isso é um processo que também é positivo, a gente, para crescer, também precisa disso, mas precisa também combater esse outro lado. E eu acho que eu tenho falado, que é uma outra coisa horrorosa, mas que a gente tem que refletir sobre ela, que é o papel da mulher com relação a outra mulher. A gente precisa ter mais respeitosa entre as mulheres. Nossa, Lu, super concordo. Cara, desculpa te interromper, mas assim, é muito importante isso que você está falando. Da gente se reconhecer, da gente se respeitar, de admirar a outra, de dizer que olha, essa mulher é foda, e ela é minha referência, entendeu? E não falar isso só porque é mulher, falar porque a gente reconhece isso. Eu estava vendo ai, meu Deus, o que foi? No filme da Clara Nunes agora, que está sendo exibido no Festival Mimo de Cinema, tem uma fala que ela diz que ela, quando lançou o primeiro disco dela, tinha muito receio, muita dificuldade, porque mulher não comprava disco de mulher. Tem um depoimento da Clara Nunes falando isso. Então, quem quiser assistir, está lá no Vimeo, no canal do Mimo. Assistam, que é incrível esse filme. Então, assim, a gente tem que melhorar como mulher, como personalidade, tem que crescer, tem que evoluir, tem um caminho a percorrer, estamos conseguindo, estamos olhando para isso, mas temos que ser unidas, né?
Maravilha, Lu, concordo. E amanhã a gente vai ter uma mesa sobre memória, né, com Zé Cabaleiro, Daí José, Rodrigo Fael e Anastácia. E a Anastácia é uma que fala isso também nas conversas. Não sei se amanhã ela vai falar isso exatamente, mas ela vive falando que o show de Anastácia e um show de Dominguinhos, né, que foi o parceiro e namorado dela durante tanto tempo, o dela sempre ia estar mais vazio, porque mulher vai a show de homem, mas não vai a show de mulher. Claro, ela falando de um tempo mais antigo. A gente hoje, como você falou, está melhorando muito, e só o fato da gente ter esse espaço aqui, por exemplo, para estar falando sobre isso, já é uma evolução. Porque antigamente a gente tomava tapa na cara e até se perguntava por quê, né? Ficava tentando entender, quando não era nem para entender, tá errado, pronto, né? Ponto final. Mas a gente foi, enfim, somos também, como é que é? Machistas em recuperação, né? Essa é a expressão que usam por aí. Essa coisa da violência do homem, né, Cris? A violência do homem, porque quando ele não consegue entender o papel da mulher, ou essa relação com a mulher no dia a dia, esse é o canal, por isso que morre tanta gente, por isso que, entendeu? Isso é uma merda. Essa coisa do poder, né, da força, que eu acho que isso nos falta mesmo. E que acaba que, como você falou, tem muita mulher também que usa dessa violência, né, contra outras mulheres, e a gente precisa realmente mudar isso. Mas, bom, como eu falei, a jogadora de futebol dos Estados Unidos falou, podemos mudar isso agora mesmo. E eu queria falar com a Brisa. Vamos trabalhar assim. A Fabi me deu uns toques ótimos esses dias, essa legal essa troca. Né, Fabi? A gente já não está mudando isso? Pois é, sabe, porque é isso, quando eu identifiquei uma questão ali, eu falei, assim, não tem por que você não dividir a tua experiência com outras pessoas, e principalmente com outras mulheres, né? Isso, eu me empolguei quando você falou disso, porque, assim, na minha experiência de vida, as minhas maiores tretas, as maiores sacanagens que fizeram comigo, né, traições, tudo que você já passou, que você falou, passei também, acho que a Aninha também, todos os meus maiores desafetos vieram de mulheres, e isso é muito decepcionante. Inclusive, nos últimos anos, assim, de 2019 eu estava grávida, foi uma gravidez muito complicada, numa época difícil de fazer assim em São Paulo, 2020 não preciso nem falar, né, e nesses 2 últimos anos, o que eu tive de ataque de mulheres em cima de mim, por quê? Porque eu não tive tempo de atender todo mundo, eu não fui suficiente, muitas vezes eu não consegui manter o equilíbrio, porque, desculpa, gente, entendeu? Vocês sabem o que é hormônio feminino, gravidez, bebê recém-nascido, prematuro, tipo, o mundo caindo na tua cabeça? É isso, assim, sabe? A gente precisa se entender, e tudo que eu ouço, assim, tem muitas mulheres que são mães que entendem, muitas, e aí que você consegue o apoio de fato, assim, sabe? Muitas mulheres que são líderes que entendem, e aí você começa a se conectar com essas pessoas e trocar com essas pessoas e formar ali tua base para ganhar um novo fôlego, sabe? Ganhar força para continuar. Mas tem muitas mães que já tomaram tanto na cara que elas não se importam das mães novas tomarem na cara também. Então, o que você mais escuta é assim, tá vendo, é assim mesmo, né? É foda, né? É assim mesmo, eu disse, é assim mesmo. Gente, não tem que ser assim. Não é assim mesmo. Se foi para você, sinto muito, mas vamos me ajudar a mudar daqui para frente para as outras, para as próximas mulheres, sabe? Acho que é essa consciência que a gente tem que ter, assim. Se deu errado para você, reconheça por que deu errado e tente ajudar as próximas a não passarem por isso, sabe? E é isso que eu estou tentando fazer, assim, e repetindo isso em toda palestra que eu vou, em todo lugar que eu tenho fala, para, assim, o que eu passei, eu não quero que as mulheres passem, não tem que passar, não precisa ser assim. Né? Tem uma amiga que falou assim, cara, depois que eu tive um filho, eu fiquei puta com a mãe natureza, porque é muito injusto com a mulher. Sabe, não dá pra gente lutar pelo que a gente quer, mercado de trabalho, nananana, e querer ser mãe ao mesmo tempo. Não existe tempo, espaço suficiente, é contra a lei da física. Então a gente precisa mudar alguma coisa, né? E não abrir mão das coisas, porque a maioria das mulheres estão abrindo mão de querer ser mãe. Todo o direito de não querer ser mãe, mas a maioria não quer porque acha que vai ser difícil pra caralho e que não vai ter apoio de ninguém, não vai ter apoio do cara, não vai ter apoio de ninguém e não quer segurar essa barra sozinha.
Eu sou a Fala, voz. Aninha. Ana ia falar alguma coisa. Eu ia falar assim, eu acho que tudo isso, eu concordo, claro que eu concordo com o que vocês estão falando, mas eu acho que tudo é muito ponto de vista, sabe? Super. Eu acho que os meus maiores problemas que eu tive com mulheres sempre foi por falta de comunicação, foi erro de comunicação, é erro de quando está próximo demais das pessoas e tem que saber se comunicar. É importante se comunicar, mesmo quando você é mãe, quando você tem filhos, tem que saber demandar. Isso faz parte de ser uma mulher poderosa, é saber demandar funções. Então, assim, eu concordo com o que vocês estão falando, mas como eu sempre fui mãe minha vida inteira, eu não tive essa opção de entender que trabalhar e ser mãe é difícil. Eu sempre fui mãe, desde que me conheço por gente, o Coquetel Molotov surgiu depois da minha primeira filha, e o meu espelho em casa era minha mãe que estava trabalhando e criando o festival também, e cuidando de 6 filhos, e nunca foi impedimento. Mas também eu não quero ter esse olhar romântico sobre como ser mãe é foda, não. Eu só acho que, assim, sei lá, eu acho que a gente está andando, a gente está caminhando, eu acho que nós, como mulheres, precisamos trazer isso nas nossas curadorias. As curadorias têm que ter mais mulheres, e não só... né, mulheres brancas, cis, tem que ser todos os tipos de mulheres, né? Negras, PCDs, trans. A gente tem que estar preocupada com a nossa equipe técnica, ali que tem que ter as mulheres. E se a gente não começar a mudar a nossa estrutura, se a gente não começar a trazer essas mulheres também que são diferentes da gente, né, para o topo da nossa produção, né? Ela tem que estar lá na nossa curadoria, ela tem que estar fazendo a nossa grande produção e não como estagiários e tal. Eu acho que é quando a gente começa também a fazer assim, uma grande mudança e começa a ser espelho também para outros projetos e outras mulheres empreendedoras, sabe? Tem um fato também que, assim, eu acho que eu já tive mais treta com mulher, porque eu também só emprego mulher, né? Então tem esse problema. Não só emprego, mas a maioria é mulher. A maioria naturalmente é mulher. Né? Eu gostei disso que a Ana falou do ponto de vista, mas eu não sei se a palavra é ponto de vista, talvez seja experiência, né? Porque isso, a experiência da Fabiana é ter contratado muita mulher. A minha experiência, por exemplo, é ter sido, que você falou de uma mãe que trabalha, que você via trabalhando. Eu tive uma mãe muito em casa, muito mãe controladora, e isso acabou sendo uma criação muito machista, né? Eu hoje, por exemplo, sou casada com um cara que é bem mais feminista do que eu. Quer dizer, hoje eu sou feminista pra caramba, mas quando ele chegou na minha vida, que eu enxerguei o quanto eu era, e estava achando normal os tapas na cara que eu levava, entendeu? Então, eu acho que as experiências também fazem a gente aprender, viver, né? Claro, conviver com pessoas diferentes também, né? Acho que é o ouro, né, da vida. E aí até filhos, fiquei curiosa. E eu queria passar a palavra para a Brisa, mas antes dela começar a falar, eu queria dizer uma coisa, que vamos mudar isso mesmo, ela já faz isso com a música dela, né? Inclusive, eu queria ressaltar um verso aqui da música. Bom, primeiro também agradecer pela sua música, Brisa, que eu estou viciada em todos os seus, tudo que está no Spotify. E achei incrível como é que você cita, por exemplo, Zé Ramalho, Clube da Esquina, né? Você traz a Peleja do Diabo com o Dono do Céu, você traz Clube da Esquina para sua música. Essa mistura é muito linda. E você tem um verso na Fique Viva, né? Que já é um nome forte para uma música, né? Fique Viva. Tem um verso que você fala, use a arte nesse tempo, né? Então, queria que você falasse um pouco também disso, né? Entrasse aí nessa conversa delas e também já falando como é que sua música, né? Como é que se usa a arte nesse tempo para combater essas dificuldades. Então, gente, estou ouvindo aqui tudo que vocês estão falando, pensando muitas coisas. Primeiramente, assim, eu como mãe, eu acho que eu só fui... Esses discos todos eu lancei depois de mãe também, isso que a Ana falou, né? Eu só me tornei Brisa Flow mais conhecida, profissionalmente mais organizada depois que eu virei mãe. Porque eu meio que era isso ou não era nada, né? E eu tinha um relacionamento muito abusivo com o pai dessa criança, então foi aquele difusor de águas, eu preciso estar sozinha e olhar para minha carreira e ser mãe solo no meio disso, como eu vou fazer? Então,
eu aprendi a gostar do meu lifestyle, porque eu sentia muita culpa pelo lifestyle, porque é isso que a Fabi falou, né? A gente tem essa questão de muitas vezes querer fazer tudo, mas tem as demandas do dia a dia, a gente não vai dar conta da maternidade, é uma conta que não fecha, né? E essa maternidade que a gente sente culpa por não ser cuidadora ou por não ter dado tudo certo como a gente pensou que ia dar, cria essa expectativa baseada num modelo que é fajuto, assim, frustrado. Não existe o modelo da mãe perfeita profissional, né, gente? Isso não existe. Assim, a primeira coisa tem que cair por terra, isso não existe. Ainda mais na arte, que a gente tem, na cultura e na arte, rotinas não automatizadas, né? O nosso dia, ele é complexo. Tem dia que eu vou trabalhar até tarde. Ontem mesmo eu trabalhei até 5 da manhã no meu disco novo. E meu filho já tem 7 anos, eu já levanto, faço o café dele, volto a dormir. A gente já tem um mecanismo de que eu não me sinto culpada, mas como a sociedade julgou isso muito como algo horrível, né? Um péssimo exemplo de mãe, uma mãe que trabalha de noite, que sai para fazer show, que deixa o filho em casa com o pai. Eu ouvi isso tantas vezes. Eu chegava no evento de rap, cadê o seu filho? Era bem assim. E sendo que, né, eu estive com meu filho 18 horas para conseguir estar aqui agora, para conseguir negociar com o pai para eu estar aqui agora cantando. Então, era uma jornada. E ninguém perguntaria isso para o pai, né? Não, e não perguntam até hoje, né? Inclusive acham bonitinho quando ele precisa sair mais cedo para ficar com a criança, né? E com a gente é completamente contrário. Eu sigo uma outra artista que eu vou indicar aqui, que além de artista, curadora e também é professora, me inspira muito, que é a Renata Felinto. E ontem eu estava lendo, assim, de manhã, ela escreveu justamente sobre isso, que nós mulheres, autocuidado não é só skincare, né? A gente pensa, às vezes, que o autocuidado vai ser, vou fazer um chá, vou fazer um banho com velas. Eu, pessoalmente, que acredito na terapia das ervas, gosto de fazer um banho de assento, um banho para o rosto, um banho para os pés, e invento vários banhos e vou passando meu dia achando que isso é só me cuidar. Mas se cuidar é dormir um sono gostoso, é poder falar, não, hoje eu não vou dar conta mesmo, minha louça vai ficar aí, o meu filho... Falei para ele que não dei conta de jogar com ele o PlayStation, de levar ele para andar de bicicleta, porque é isso, pandemia, as crianças também estão demandando da gente uma amiga, além de uma cuidadora e uma mãe, a gente é amiga da criança, né? Então, é isso que eu queria falar primeiramente, assim, não existe esse lugar, e eu aprendi a amar o lugar que eu estou, que é sobre isso que a Fique Viva fala, né? Aprendi a gostar da minha forma de trabalho e me sentir orgulhosa dela, pensar, nossa, deu tudo certo, está dando tudo certo. Eu atualmente sou uma empresária também, montei um home studio, faço produção musical, quero ajudar outras mulheres trans e mulheres indígenas a se construir sua carreira musical, porque eu sei o quanto é difícil, que a gente chega no estúdio, ou o cara quer comer a gente, ou ele quer simplesmente aparecer. Então, a gente sabe que profissionalmente a gente não é levado a sério, né? E isso que a Fá também falou da gente ter que falar uma coisa mais de 3 vezes é uma coisa que me irrita muito, constantemente. Então, assim, eu tive que entender que não estava adiantando dar murro em ponto de faca. Então, eu criei minha trajetória artística quando eu falo de Clube da Esquina, quando eu falo de Zé Ramalho. É sobre o que eu sou, né? Tipo, eu tô em casa, às vezes, com meu filho, eu quero ligar um disco, à noite eu ligo um disco e fico, nossa, o Zé Ramalho fez isso numa época que a gente estava vivendo uma ditadura, olha como ele driblou a censura nesse disco, é o que eu tô vivendo agora com o Bolsonaro, no momento que a gente está tendo a criminalização do funk, 2 anos depois ainda da Fique Viva, entende? Então, não muda muita coisa, né? Então, eu quis usar a arte e entrar para dentro do mercado da arte, que isso foi uma coisa que eu fiz de aventureira mesmo. Durante muito tempo, a gente tinha o rap, né, de um lado, o funk do outro, e a música academicista e a música considerada música de verdade do outro, né? Então, eu entrei na faculdade e já quebrei esse lugar de que a arte e educação não está envolvida com o rap dentro da música, com a minha pesquisa de práticas anticoloniais dentro do ensino. Então, eu defendo uma pesquisa de educação musical que a gente não use só a partitura para que o aluno comece a aprender música e vivenciar a música, porque isso afasta os alunos da música, porque a gente não tem aula de partitura na escola pública. Isso vai tirar uma riqueza incrível que é o Brasil, que é as crianças do Brasil, do repertório musical, no sentido de se sentir mesmo músico, mesmo sendo funkeiro, sabe? Então, depois que eu vi isso, eu falei, nossa, agora eu vou entrar em outro lugar que
não é um lugar muito adequado para mulheres indígenas e para rap, que é o mercado da arte, que é um mercado também elitista, assim como a academia. E aí eu lancei meu disco no Tomi Otaki, com toda essa vontade que eu tive de fazer dentro de uma exposição, falando, sim, o rap é uma ferramenta artística contra o genocídio e é arte, assim como o artesanato indígena que meus pais faziam também é arte. Então, esse amor próprio, que não é só skincare, e sim começar a ter orgulho das coisas que eu fui construindo, parar de trabalhar com pessoas que me desrespeitavam, aprender a dizer não, assim, que são nãos muito doloridos, mas que são muito importantes para a gente também se sentir a famosa mulher gangsta, que no rap se defende muito, Cardi B, Lil Kim, que é aquela mulher que vai, faz e acontece. Isso não se constrói só com uma unha grande e com uma pele linda. Isso se constrói diariamente quando você está ali tendo que resolver um BO de imposto de renda, tendo que chamar sua técnica de som para continuar gerando trabalho para ela e para o técnico de luz, mesmo na pandemia, tentando enviar lives que você consiga colocar os músicos que era a banda que estava te acompanhando, sendo um empresário. E levando tudo isso com você, com planejamento, com cronograma, e ao mesmo tempo seu filho alimentado, indo no dentista. Então, é uma conta que não vai fechar. Então, eu comecei a ter esse amor próprio de, olha, eu nem falo usa a arte nesse tempo. Acho legal que você entende assim, que eu acho muito massa que as pessoas dão outros significados. Eu acho isso muito legal no rap. Mas eu falo fusa a arte, né? Fusa porque a gente tem na partitura várias células rítmicas. E a fusa é a célula rítmica mais rápida que a gente tem. Então, eu sinto que o mercado artístico, ele é assim, né? Não é mais igual na época do Zé Ramalho, que ele fazia um disco e a gente ia escutar anos depois. Então, o mercado está assim. Agora é isso que o mercado fez, o mercado fez outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e a gente tem que lançar single, e o Spotify entende que você está trabalhando periodicamente se você lança de 40 em 40 dias no máximo, senão você sumiu de novo. Então, é uma fusa arte nesse tempo. Então, eu penso assim, que tem estado tão rápido a arte nesse tempo, qual é o papel dela? E eu falo, eu ando confusa. Nesse sentido de que a gente, principalmente agora, acho que a Fique Viva faz muito mais sentido agora, assim. Eu sempre curti trazer referências culturais para dentro da minha letra para que as pessoas chegassem a outros artistas, que eu acho que é sobre isso. Eu aprendi isso com Racionais, com a Lauryn Hill, Áurea Carolina, que é a nossa deputada federal que saiu para concorrer a prefeita em Belo Horizonte. Ela foi a primeira mulher que eu vi cantando rap. Poucas pessoas sabem disso, que ela era MC, Áurea Carolina do PSOL. E ela que trouxe outros artistas para mim também nas letras dela. Então, eu acho que isso é muito importante e quero continuar fazendo, mas eu penso que a Fique Viva é atemporal. Eu estava andando aqui na rua da Barra Funda e vi uma pessoa pichou Fique Viva, mais viva ainda 2020, porque a gente está num momento que a arte é mais assim ainda. Qual é o sentido da arte, da música? Quais são os sentidos dos festivais e da cultura continuar existindo nesse momento, né? Eu acho que a gente está registrando um tempo, assim como o Debré, a pedido da colônia, registrou o que era o Brasil colonial e pintou, assim como a arte moderna também foi um reflexo de um distanciamento da colônia. A gente está vivendo agora um tempo que a cultura vai transcrever tudo isso que está acontecendo. E a gente, muitas vezes, na arte, ignorou a pandemia, né? Ano passado, ninguém quis escrever sobre coronavírus, querer ignorar um pouco. Vamos ignorar e esperar e deixar passar e fingir que depois vai continuar. Não vai, gente. Não vai. A real é que não vai, as coisas não vão voltar a ser como eram e a gente precisa criar outras formas. E eu tenho feito isso com a minha música. Acho que já vai vir um disco novo aí. Estou tentando entender o que vai ser, porque o meu planejamento era juntar todos esses músicos, né, desse EP que eu fiz de improviso, que é o Fria Biayala, que também foi outra coisa que eu dei uma de doida no mercado. Nenhuma mulher tinha lançado um disco de freestyle. Falei para o Emicida, falei, amigo, eu vou lançar um disco de freestyle. Ele me olhou assim, você é doida mesmo? Eu falei, sou, e fiz e ganhei premiação com o disco, entende? Então, acho que é sobre se aventurar com o facão na mão mesmo. E eu falo isso numa outra rima, que é sobrevivendo na selva, levo a cria nas minhas costas e uma faca na minha mão. Porque é isso, né, Fabi? A gente põe a criança aqui e vai abrindo o caminho com a outra mão. Então,
que essa arte continue sendo ainda um reflexo sobre a minha vivência para inspirar outras mulheres, porque eu sei que tem muitas mulheres fazendo a mesma coisa que eu hoje, tentando trabalhar em casa, cuidar da criança e não desistir do seu trabalho, né? Ô, Brisa, eu entendi o verso como eu quis entender, né? Usa a arte nesse tempo, porque eu estou usando a arte nesse tempo, então eu quis entender assim. Eu fiz aquela clássica trocando de biquíni sem parar, né? Tocando B.B. King sem parar, que todo mundo cantava trocando de biquíni sem parar. Eu fiz isso, gente. Desculpa, Brisa. Eu amei, mas é isso. Eu já decorei sua letra desse jeito. Vou tentar mudar para Fusa, mas também se não mudar, vou cantar assim para o resto da vida. Bom, gente, muito boa essa fala e ela puxa, inclusive os comentários estão bombando aqui, eu vou fazer um parêntese sobre os comentários, para passar alguns comentários para vocês. A Leila Botafogo, por exemplo, diz que tem que dar licença maternidade de 6 meses, licença paternidade de 6 meses também. Isso é uma discussão legal, né? Porque quando você iguala, aí, né, o cara em casa tem que fazer a mesma coisa que a mulher, né? Se ele está também de licença junto com a mulher, tem que fazer o mesmo trabalho. Já seria um passo, né? A Karina Rover, não, desculpa, a Aline antes. A Aline Halush diz que me senti uma péssima mãe por anos, me libertei recentemente. Muitas vezes nossa sobrecarga era para viabilizar a dedicação do pai ao trabalho e estudo, que é reiterando aquilo que a Fabi falou. E a Karina Rover fala, muito bom, Brisa, a formação musical precisa ser acessível. E eu estava pensando nesse gancho mesmo, uma coisa que eu sinto, assim, que é uma tendência, né, tanto no que a Brisa falou, também a própria Sim, São Paulo, os cursos de músicas e negócios, né, que estão surgindo um atrás do outro, o Mimo com toda os workshops, essas etapas educacionais, né, que sempre permearam o festival, a educação em relação à música tem sido uma tendência cada vez mais forte e, assim, tudo na vida é sobre educação, né? Até essa questão, machismo, feminismo e tal, tudo é sobre educação, começa com a educação, seja em casa, seja na escola. E a gente do mercado da música, de alguma forma, está contribuindo com isso ao trazer na Sim, no Mimo, enfim, no Coquetel, a Brisa e tal. Eu também fiz um doutorado, tenho dado algumas aulas, coordenei um curso de História da Música recentemente. Eu acho que quando a gente promove a educação, a gente começa também a facilitar essa evolução aí sobre isso que a gente está falando, né? E aí eu não sei, eu queria perguntar a vocês o que vocês acham disso também, dessa parte educacional. Não falei para ninguém, né? Soltei. Então, eu estava lembrando aqui, enquanto você estava falando, daquela série O Início da Vida, que eu acho que muita gente já viu, mas eu gosto muito, assim, eu sempre tento rever muitas vezes. Gente, ele acabou de abrir o PowerPoint, não sei como, deixa eu fechar. Pronto. Amo. Essa é a vida real, tá vendo, gente? E aí, tem um momento nessa série, eu não lembro o capítulo exatamente, que fala o seguinte, vamos mamar, isso. Que fala o seguinte, que quanto mais você investir na primeira infância, né, e na infância, na criação das crianças, no acolhimento às mães, no espaço para as mães e para as crianças, melhor vai ser o futuro, né? Melhor esses seres humanos vão crescer e você vai ter muito benefício com isso, né? Um investimento mesmo financeiro dos governos, que os governos deveriam fazer para que a sociedade fosse muito melhor daqui 20, 30 anos. Então, assim, violência ia diminuir, né? Preconceito, enfim, várias questões iriam melhorar. E você acaba economizando em saúde, né, em segurança, em muitas coisas. E tem um pesquisador ali, acho que é do Rio Grande do Sul, que tem esses dados, né, os dados econômicos do negócio, né, porque é isso, assim, sociedade só entende quando você fala de dinheiro, né, quando você mexe no capital. Então, os dados são, para cada criança, teria que ser feito um investimento de R$500, né, com nutrição e com atenção, que são as duas coisas fundamentais para que uma criança cresça com a estrutura certa, né, para se tornar um ser humano
enfim, legal na sociedade, cidadão, tal, R$500 contra R$2.500 que se gasta por preso na cadeia. Então, assim, a gente vive num processo, numa narrativa completamente distorcida e errada. A gente investe só no sintoma lá na frente, né? A gente não pensa em curar a causa ali no começo. Se a gente investisse mais na criação das crianças mesmo, a gente teria um lugar muito melhor para todo mundo viver, né? E a gente precisa pensar que, assim, não adianta eu dar tudo isso para o meu filho, porque ele vai crescer sozinho sendo um cara legal? Não, ele precisa conviver numa comunidade legal, porque senão a vida vai ser uma merda para ele também. Então eu preciso pensar no meu filho e no filho das outras mulheres. Preciso tentar ajudar as outras mulheres, preciso tentar montar esse esquema de novo, de comunidade, para que a gente se ajude e todos cresçam num ambiente mais saudável, né, mais promissor, mais, enfim, mais de igualdade. Todas as questões, as bandeiras que a gente levanta hoje, né, antirracismo, antimachismo, anti-tudo, poderiam ser solucionadas, assim, grande parte, se a gente investisse nas crianças. Né? Então, assim, e essa visão eu realmente só ganhei sendo mãe. Antes disso, eu não tinha a mínima ideia dessas coisas, né? Como mulher, não tinha. Para mim. Brisa também, ó, Brisa tá fazendo assim. Para mim, a luta feminista era conseguir ser uma líder no trabalho, ter carreira, babá. E eu percebi, sendo mãe, que se eu não lutar para solucionar essa base, a minha luta de líder, carreira, blá, 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 é curioso eu porque sinto isso exatamente a mesma coisa. E isso se aplica também aos artistas, né, ao mundo das artes, a todos nós também que começamos a trabalhar com música um pouco sem formação, sem educação nesse sentido, né? Hoje em dia tem todos esses cursos que a gente estava falando, a própria Sim, eu quando fui lá em 2019, parecia que eu tinha feito uma pós-graduação em alguns dias, né, assim, de tanto que eu aprendi ouvindo outras pessoas, outras experiências, né? E acho que a Ana e a Lu devem sentir isso também, né? Que quando vocês começaram o festival, era tudo no feeling, no amor, no coração, né? Hoje em dia a gente tem essa possibilidade de aprender e ensinar, né? Porque naquela época o mercado era o quê? As gravadoras, os empresários e tal. Hoje a gente tem, inclusive isso aqui, né? Que vai ficar gravado, as pessoas vão poder voltar, recorrer, acompanhar, né, Lu? Na verdade, é super importante, né? E eu acho que o papel da arte também, a arte tem um papel transformador, né? Eu acho que, assim, independente, porque a questão da educação passa por isso tudo que a Fabi falou, eu não vou voltar a ele, porque é fato, e eu acho que não só ali, claro, vamos reformar o Brasil, vamos começar da base, vamos, mas a gente tem um processo que pode ainda ser recuperado, entendeu? Mas precisa ter desejo para isso. Ter vontade, ter atitude e tal. Para a gente que trabalha em produção, determinadas coisas que acontecem são muito difíceis de assimilar. Porque a gente tem uma lógica, e imagino que todo mundo aqui, inclusive a Brisa tem, que a gente trabalha para as coisas não acontecerem, né? Para chegar na ponta, está tudo certo. A gente lida com o problema antes, e a gente não pode sentar em cima do problema, a gente tem que resolver, porque senão ele vai dar mais na frente. Essa é uma lógica que, se fosse implantada dentro da sociedade, seria, né, um outro olhar. E eu desde sempre acho, por isso eu criei a etapa educativa do Mimo, que você não precisa ser um grande professor, mas se você tiver algo para passar, para contribuir, que passe, porque tem gente lá que às vezes precisa ouvir uma palavra para ser transformado, entendeu? A vida sempre te oferece muitos caminhos, mas, de repente, uma palavra positiva aqui te faz caminhar para um caminho melhor. Então, o que eu acho que essa juventude, enquanto a gente não trabalha essa base que a Fabi falou, a gente tem que trabalhar com essa juventude que está aí a transformação, a vontade de sonhar, né? A vontade de ser melhor. Mas não é ser melhor financeiramente, subir o morro e ser gerente do tráfico, entendeu?
É ser um artista, é ser alguém, é ter dignidade, entendeu? Porque isso precisa ser estimulado. Porque a gente tem uma sociedade sacana, que ela emperra mais ainda, ela te joga mais para baixo, seja em todos os níveis. E com a mulher não é diferente, mas em todos os níveis. Então, assim, a gente tem um trabalho de positivar as coisas, mas também de oferecer possibilidades de mundo. Quando a gente está aqui falando da nossa experiência, essa experiência pode ser transformadora para alguém, né? Como para mim foram algumas que eu ouvi, que eu vivi. Então, eu acho que, assim, e na questão da arte, acho que tem um aspecto bastante importante, porque a arte, ela desperta sentimentos, ela mexe com lugares na mente, no corpo, e seja qual for, principalmente a música, porque a música ela tem uma relação muito mais abrangente nisso. Então, não importa o gênero, não importa que a gente está falando, que estilo, a gente tem que trabalhar essa possibilidade desse contato, e essa possibilidade de você ser invadido por alguma coisa que melhore, que te traga bem-estar, que te deixe feliz, né? A gente está vivendo um momento de muita felicidade, né? Eu acho que, então, enfim, essa é um pouco a minha experiência. A Aninha deve falar também. A Aninha é filha de uma mãe maravilhosa, a mãe foi professora, né, Aninha? Os dois foram professores, né? Minha mãe e meu pai. Eu cresci nos conservatórios, escolas de música, e na minha casa, meu pai sempre teve alunos, e a gente também passou a trazer isso para o coquetel. Há 4 anos que a gente faz o Coquetel Molotov Negócios, e também sempre tentando procurar trazer pessoas que possam dividir experiências, né? Porque, como a gente, assim, não sei vocês, mas eu nunca tive aula de como fazer um festival de música, né? Eu vou fazer meu primeiro curso de marketing agora, porque eu acho que está na hora, eu preciso fazer, mas, assim, a nossa aula foi a vida, né? Experiência e com muita porrada na cara, e a gente está sempre se encontrando e aprendendo de novo, né? Agora estamos aqui aprendendo a como fazer um festival online, né? E eu me encontro de novo naquele mesmo papel de 17 anos atrás, assim, como fazer isso funcionar, como atrair o nosso público, como fazer dar certo. É constante, assim, para a gente também esse aprendizado, né? Nossa, eu fiz um intensivão, cara. Comecei do zero, me senti uma produtora com 17 anos de idade, entendeu? Exato. E ainda estou assim, estou exausta, foi tudo diferente, tem sido tudo, e essa possibilidade de se reinventar é louca, porque é cansativa, mas é maravilhosa. Maravilhoso, maravilhoso. Estou 10 anos mais jovem, entendeu? Aninha, já passei com você. E eu vou te dizer o seguinte, Ana, você vai fazer um curso, mas vai dar aula, tá? Eu acabo dando aula, é moda. E é muito legal, né? Você poder aprender e trazendo já a experiência que você tem para junto, então fica um pouquinho mais fácil. E essa experiência, por exemplo, Crisinha, só vou pedir uma papagem aqui, porque, por exemplo, citar isso, o que é assim? Eu fui na primeira, assim, que a Aninha falou, que a gente participou, que foi uma coisa ali bem menor e tal, e eu fui, sei lá, em 2018, né, Fabi, eu acho. Caraca, eu tomei um susto, eu me senti... Foi uma injeção de ânimo, encontrar as pessoas, encontrar o setor, tocar ideias, ouvir aquilo, vi um monte de gente interessada nisso. É isso que eu falo, a gente não precisa só das coisas formais. A gente tem que investir nesse tipo de encontro, nessa possibilidade de troca, de conhecimento, porque às vezes você tem um determinado conhecimento, não precisa de uma universidade fazer ele, talvez uma conversa, algumas trocas alimentam disso, né? Então, assim, é um espaço hoje que deveria ser multiplicado em todos os lugares do Brasil, porque eu sei que a gente também poderia fazer isso com muito mais impacto em outros lugares, no sentido de não ter que as pessoas virem a São Paulo, enfim. Mas é incrível essa possibilidade. Fica aqui o nosso recado para os patrocinadores que quiserem nos ajudar a levar assim para todo o Brasil. Por favor. Aliás, necessário. Bom, não, e até chamar atenção para uma coisa que a gente, antes de entrar no ar, a gente estava falando sobre, né, que educação tem toda essa importância, olha como rendeu, né, o tópico aqui,
mas a gente sabe que ainda tem muita gente com acesso difícil à educação, né? Nesse tempo de pandemia, quantas crianças tiveram que parar de estudar porque não tem um computador, porque ou a mãe, enfim, com a criança em casa, teve que parar de trabalhar, enfim. Infelizmente, a gente agora tem 10 minutos aqui para o fim, não vamos conseguir ainda entrar não vamos conseguir entrar nessa parte, mas vamos ficar atentos, né, a isso. E aí eu vou trazer uma... Só fazer um claro. finalzinho rapidinho, porque a gente também precisa sempre ficar atento às diferentes realidades, né, do Brasil, assim, porque a gente, eu sou sempre a favor da gente compartilhar informação, e eu gosto muito de ouvir quem faz na prática, né, quem tem experiência, assim, né, estudo é muito importante, é fundamental, Tanana, eu estudei marketing, Aninha, posso te dizer que você vai achar o curso uma encheção de linguiça, que você já sabe muito mais do que o professor, certeza, mas vai fundo, vai, tenta, legal. Mas eu fiz 4 anos desse negócio, tipo, enfim. E aí a gente tem, assim, Transforma, assim, São Paulo, que vai para a periferia de São Paulo. E no primeiro ano, a gente achou que a gente podia ir lá, dar umas palestras e dar um monte de credencial de graça, que a gente já estava fazendo a nossa parte. E aí a gente viu que ninguém lá apareceu no Assim São Paulo. E daí a gente foi pesquisar e entender por que a galera da periferia não foi para Assim São Paulo. Gente, Assim São Paulo acontece das 10 da manhã até as 4, 5 da manhã. Primeiro que não tem transporte, né, de madrugada para voltar para a periferia. Segundo, que mesmo que o cara volte antes, é caro ir todos os dias para Assim São Paulo de transporte público, né, lá da cidade de Tiradentes. São 2 horas de carro até a cidade de Tiradentes, né, aqui do centro expandido de São Paulo até a cidade de Tiradentes. Eu já fiz esse percurso algumas vezes, de carro. O cara tem que gastar sei lá quanto tempo para vir até o centro, né, ter essa experiência toda de conhecimento, de informação e tal, de troca que a gente tem assim, em São Paulo, e depois voltar. Então, assim, é caro o transporte, ele vai ter que se alimentar. Então, a gente ouviu coisas assim, pô, cada dia assim, em São Paulo é 30, 40 pau que eu gasto, não dá para ir. E sei lá, 5 horas para ir, para voltar. Né? Então, assim, não dá, não é isso. Então, a gente precisa entender as realidades para ver como é que essa troca tem que ser feita em cada realidade, né? Aí a gente começou a levar mais mentoria para a periferia e oferecer van para eles virem, né? E voltar em alguns dias assim em São Paulo. Então, junta um grupo, vê quem quer participar mesmo e faz. Enfim, tem muita coisa para evoluir ainda, sabe? Mas a gente está num país que é muito difícil de lidar com todas as... Mas é muito bom e importante que você e outras pessoas, claro, já tenham identificado isso, já estejam identificando, e a gente já está falando aqui, né, tentando pensar possibilidades, no que a gente precisa que os patrocinadores ajudem, né, porque ideias vão... Não, mas não é só patrocínio também não, Crisinha, tem que ter atitude também, acho que é importante ter. Eu acho que a Fabi tomou atitude, né? Porque essa parte é uma parte silenciosa, para conseguir dinheiro para isso é o fim. Eu faço isso desde 2005. Já me empreguei, já beneficiei mais de 30 mil alunos, já dei todos os grandes nomes da música que passaram pelo Mimo, tocaram no Mimo, Corea, Philip Glass, todos esses caras deram aula, de graça. E eu sei que isso é uma questão de vontade, porque, na verdade, nunca um patrocinador veio me procurar para patrocinar só a minha etapa educativa. É isso. Uma vez um grande produtor do nosso mercado falou assim, o que você faz, e aí eu acho que é o que a gente faz, é política pública. Super! Falo isso é o que os governos deveriam estar fazendo, mas a gente está fazendo e a gente está lá batendo em porta para conseguir dinheiro do privado, do mercado privado, para fazer política pública. Eu acho que quem deveria bancar assim em São Paulo é a Prefeitura de São Paulo, o Estado de São Paulo, sei lá. Eu não deveria gastar meu tempo indo atrás de patrocínio. O que a gente faz é um retorno, né, social e econômico para o mercado, para a cidade, para as comunidades, para sei lá o quê. E turístico, né? Tudo, assim, entendeu? O que a gente faz é política pública através de cultura. É isso, assim, é formação. Então, a gente fala que Assim Transforma é um jeito da gente levar para a periferia perspectiva de vida, perspectiva de carreira, de vida. Então, assim, ó,
oi, jovens da periferia, tem mercado aqui para vocês tentarem uma carreira, sabe? Enfim, é uma discussão que a gente precisa de outro painel, Lu. Eu ia falar Anota isso. aí. Eu falei isso, né? Dias com vocês. A gente está com bem pouco tempo, eu vou fazer acho que essa é uma pergunta para fechar mesmo. Acho que seria legal que todos falassem mais rapidinho, né? O BB6 Music, que é o Marcelo e o Sandro, perguntam: vocês acham que os formatos e experiências musicais para os próximos anos será cada vez mais digital e virtual? Ou em um futuro próximo poderemos ter um revival analógico? Enfim, acho que é a pergunta para fechar esse momento, né? Aninha. Eu acho que a gente está vivendo digital. E eu acho que cada vez mais a gente vai misturar o digital analógico, né? Vai transmitir online, mas vai usar instrumentos, acho que analógicos de novo, né? Tipo, eu aqui em casa tenho usado todos os meus analógicozinhos, mas transmitido online. E eu acho que esse é um novo mercado agora. Tem amigos DJs que estão adorando gravar sets para não ter que estar acordado na hora da balada. E já gravam set, mandam e vão dormir. Então, assim, eu acho que é esse novo tempo que se encontra de outra forma, sabe? Eu acho que o híbrido veio para ficar. Talvez alguns festivais demorem um pouquinho para se adaptar, mas pode ter certeza que vários, quando voltar o físico, já vão voltar com o híbrido. Vai ser até um novo mercado, é um novo ingresso, você pode ter conteúdos diferentes agora, né? E o Coquetel Molotov já está pensando assim, mas o físico volta. 2022, vamos bombar de festivais, pelo amor. Vamos suar juntos, né? Todo mundo. mundo. Vamos sim, vários shows e festas. Olha, eu por estar em dezembro, vou tentar voltar um pouquinho, pelo menos com o físico, em dezembro. Eu sei que Brasil, a perspectiva não é boa para vacina, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa no físico. Vamos rezar para... Rezar não, né? Enfim. Cenas do próximo capítulo, né? E para mim, com certeza, é o híbrido, porque não só o público, né, vai ser beneficiado com isso, então quem não puder vir na Sim pode acompanhar pela internet, mas também quem produz conteúdo, quem participa da Sim como profissional credenciado, tem muito parceiro internacional que, de repente, não tem como viajar aquele ano, mas pode fornecer o conteúdo diretamente ali da cidade dele, né, então a gente teve experiências boas no ano passado assim. Acho que o híbrido com certeza vai continuar. O presencial é importante, mas o digital não vai embora. Eu acho que essas coisas vieram para ajudar a gente também a crescer mais ainda do que a gente faz, entendeu? Acho que não tem volta, como dizem os portugueses, não tem volta a dar nisso, isso é a realidade. Acho que traz coisas que são... Esse momento traz coisas que são essas que a gente falou no início, mas que precisa falar com mais acabou território. A gente não está mais fazendo isso para Pernambuco, ou para... Agora, nesse ambiente aqui, a gente está falando com o mundo. Qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta pode entrar aqui e assistir a gente se quiser. E com tantas ferramentas, podem ouvir a gente falando em português e estar ouvindo lá em inglês, em japonês, em chinês. Então, assim, o mundo tem essa realidade. A experiência do presencial tem outras questões que são importantes. Acho que a gente precisa desse calor humano, dessa troca, porque não é só assistir. Ir a um espetáculo presencialmente é viver uma experiência, né? Ir a um concerto ou um cinema, isso é viver uma experiência. E o festival, então, a gente que faz festival sabe que a gente mexe com muitos elementos da vida das pessoas, não só com a música, com o ambiente, com a troca, com o que está rolando, com a moda, com a bebida, com tudo. Então, isso volta diferente, mas volta. A gente vai demorar a recuperar. Agora, a gente sai mais forte, porque a gente acrescenta a isso que a gente já faz belamente, com riqueza e com sofrimento, mas faz esses elementos que são, como a Fabi falou, maravilhosos nesse sentido, né, Cris? A gente discutiu isso na curadoria. A gente tem artistas que não poderiam sair das suas casas para irem a Olinda, fazer um único fórum de ideias com a gente. Olha o que a gente está conseguindo reunir. Aqui mesmo talvez fosse isso. Então, tem coisas que cabem muito bem a esse universo. E é isso que a gente tem que saber separar, para ver o que vai dar certo. E é sem volta.
Vamos para frente, aprender, se dedicar. Temos que ajudar, inclusive, essa galera que está aí, que deve ter muita dificuldade, porque eu vi o quanto é difícil fazer. Hoje eu fiz um workshop com a pessoa que fez toda a gravação do áudio do Mimo, para ele falar de tudo que eu fiz errado. Mandei pedir para o Igor, vai lá e fala de tudo que eu fiz errado. Sabe aquela bronca que você me deu? Vai lá e conta para todo mundo que eu fiz errado, mesmo sendo um festival, para elas aprenderem que tem que melhorar isso, que é assim, que é assado. A Dani, acho que a Dani Pastore está aí, vai saber. Então, assim, é isso. Vamos para frente, vamos aprender, vamos investir nisso, porque isso é sem volta. Não é não, Brisa? É isso aí. Bom, gente, eu não tenho... Quer falar? Ah, achei que alguém ia falar alguma coisa. Mas, bom, eu agora só tenho a agradecer a todos vocês. Eu amei essa conversa. Eu acho que desse painel, né, Lu, para a próxima edição, a gente tem 5 painéis aqui, só a partir dos temas que a gente começou a destrinchar aqui, né? E acho que foi lindo. O pessoal gostou também. Depois vocês olhem os comentários no YouTube, tem muita gente aqui falando, agradecendo, dizendo que vocês deram uma aula. E, bom, agradeço também quem está acompanhando a gente e quem ainda vai acompanhar, né? Quem vai depois acessar esse vídeo que vai ficar gravado. Eu quero lembrar a todo mundo que amanhã, sábado, o Fórum de Ideias continua e a gente vai ter às 11 da manhã a mesa O Papel das Artes no Combate ao Racismo, com Caio Prado, Luciane Dom, Zé Manuel e Margarete Menezes. Às 15 horas, 3 da tarde, vamos de Memória como Salvação, por que não esquecer artistas que fizeram nossa história, com Zé Cabaleiro, Odaí José, Anastácia e Rodrigo Faur. Domingo a gente fecha o Fórum de Ideias às 15 horas também, 3 da tarde, com uma conversa que me interessa muito, todas essas me interessam, mas a de domingo eu vou estar como mediadora e como participante também, né? Que é a mesa Biógrafos e Biografias, os desafios e prazeres de se escrever a vida de alguém. Comigo, Júlio Maria, Camille Viola, Wagner Fernandes e Toninho Vaz. Então está todo mundo convidado para continuar acompanhando o Fórum de Ideias. E meninas, muito, muito, muito obrigada. Vou dar um tempinho aí para vocês se despedirem e eu já deixo um beijo aqui para vocês. Obrigada a todas, Chatumai, gratidão, aprendi muito. A todos vocês aí que assistiram também. Saiam replicando, compartilhando se você gostou, porque é uma ideia que tem que chegar para geral, que é assim que a gente vai tirar esses preconceitos do mercado da música com as mulheres. Um beijo para todas, muita força, muita saúde mental aí, alegria para a gente enfrentar esses momentos. Se cuidem, fiquem vivas. Obrigada também, foi um prazer participar. A partir do dia 29 tem um novo projeto Coquetel Molotov online, no coquetelmolotov.com.br. Aproveite também para votar na gente no Prêmio Sim. Obrigada, gente, foi ótimo, adorei. Obrigada, Aninha. Eu queria lembrar do Prêmio Sim, né? A votação vai até dia 29, Coquetel Molotov concorrendo ao projeto do ano. Só tem gente muito incrível lá concorrendo, são 10 categorias, o público vota em 9, e dia 31, agora de março, às 21 horas, vai ser a transmissão da cerimônia de premiação, direto de simsaopaulo.com ou do nosso YouTube, que é Sim São Paulo. E é isso, novidades em breve sobre a Sim São Paulo, vamos torcer aí para tudo dar certo, para a gente tomar vacina logo, para todo mundo ficar bem, apoiem as mães, apoiem as mulheres e vamos nessa. Bom, também quero agradecer a todas vocês, minhas queridas, dizer que tenham força, a gente vai passar por isso vai acabar, é importante que a gente tenha resiliência, que a gente tenha esperança, que a gente não deixe de sonhar, porque nós somos instrumentos nesse mundo de provocação ou de inspiração para a criação de projetos que abrem a mente, que ajudam muitas pessoas. Então, eu desejo para vocês todas que tenham muita saúde, esperança, que fiquem calmas, que continuem sonhando. Obrigada, Cris, foi um prazer enorme. Eu nunca tinha feito nada desse tipo no Mimo, as nossas palestras foram de ideias para um caminho, mas acho que isso é um caminho também sem retorno. A gente vai continuar fazendo mais coisas sobre o mercado, mais coisas sobre isso, que eu acho que hoje em dia é muito importante. E não esquecer de convidar todos, né, que hoje é minha estreia no mundo digital, então tem o Mimo mais tarde, daqui a pouquinho começa lá.
às 18h30, hoje, amanhã e domingo a partir das 17h, com muita coisa legal. Espero que vocês gostem. Foi tudo feito com muita emoção. As pessoas ficaram muito emocionadas, todos os artistas, com muita vontade de fazer, porque a gente precisa se superar nesse momento também, tá? Um beijo, muito obrigada.